Olá, bom dia, boa tarde, galerinha do nono ano. Estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula e é um conteúdo que a gente vai precisar para as nossas próximas aulas, né? Então, o texto narrativo, ele utiliza 3 tipos de discursos, né? Então, vamos lá, vamos conhecer o tipo de discursos. Então, vamos lá. No texto narrativo, o discurso, ele consiste em quê? Né? Quando a gente fala em discurso, professora, o que é discurso? Discurso é a forma de manifestação da voz, que pode ser fala ou pensamento das personagens, tá? Então, os tipos de discursos correspondem às opções que o narrador tem para apresentar essas vozes no texto. Então, ele pode apresentar de forma direta, indireta ou indireta livre, tá? Você sabe quando usar o discurso direto, o discurso indireto ou indireto livre? Vocês sabem? Então, vamos lá. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na narração, né? Ele está narrando, contando a história, e aí ele dá voz à personagem. Por que ele usa esse tipo de discurso? O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade, né? Assim, o narrador ele se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Então, ele está narrando e, de repente, ele dá uma pausa e a personagem fala. Então, nós temos dois tipos aí, dois exemplos de discurso direto. Então, primeiro, no dia do seu julgamento, o rei afirmou 2 pontos, sou inocente. Os formandos repetiam, 2 pontos, prometo cumprir meus deveres. Então, vocês estão vendo aí, o narrador, ele estava narrando, né? No dia do seu julgamento, o réu afirmou. E aí ele deu 2 pontos, colocou um travessão e deu voz à personagem, ok? No outro exemplo, os formandos repetiam 2 pontos, e aí vocês percebam que não tem o travessão, mas tem as aspas que fazem o mesmo papel do travessão, ok? No discurso indireto, ele é caracterizado pela intervenção do narrador ao preferir utilizar suas próprias palavras, né, para reproduzir as falas das personagens. Esse discurso, a gente tem que estar atento que ele é sempre feito na terceira pessoa. Então, o que vai acontecer? Verbos, pronomes, né, viram todos na terceira pessoa. Ele fez, ele afirmou, né? 2 exemplos de discurso indireto, pegando os mesmos exemplos do direto, para vocês verem como é que é a transformação se caso o narrador não desse voz aos personagens. Então, no dia do seu julgamento, o réu afirmou que era inocente, né? Vocês percebam aí que não teve 2 pontos, que não teve travessão, né? Não teve a fala da personagem e tivemos o uso da conjunção que no lugar do travessão, ok? Percebemos aí também o quê? Que mudou o verbo. Lá no direto era no presente e aqui no indireto vai para o pretérito imperfeito, era. Os formandos repetiam que prometiam cumprir seus deveres. O que mudou aqui? Não tem os 2 pontos, não tem um travessão, temos a conjunção integrante que, né? O verbo do presente foi para o passado, prometiam, pretérito imperfeito, e os deveres lá viraram seus deveres, né? Cumprir meus deveres virou seus deveres. E o discurso indireto livre, gente? Esse tipo de discurso se caracteriza pela aderência do narrador à fala da personagem. O que é isso, professora? É que ele assume o lugar dela, da personagem, para revelar seus sentimentos, desejos e reflexões. Só que nesse tipo de discurso, a gente não tem marcas que mostram a mudança do discurso. Ou seja, não tem 2 pontos, não tem travessão, não tem aspas. É como se a gente pegasse o discurso direto e se misturasse com o indireto, tá? Mas sem marcação nenhuma.
Então, isso gera muitas dúvidas, tá? Então, vamos lá para o exemplo. João Fanhoso fechou os olhos, mal-humorado. A sola dos pés doía, doía, calo miserável. Então, o que a gente percebe aí? Que o narrador, né, usando o discurso indireto livre, começou a contar a história do João e teve uma interrupção aí do narrador. Ou será da própria personagem, né? Calo miserável. A gente não sabe distinguir quem está falando, se é o narrador ou se é a personagem, né? Por isso que essa fusão é como se fosse a fusão da fala do narrador com a fala da personagem, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ter a narração e, de repente, um trecho como se fosse um pensamento do narrador ou um pensamento da personagem, ok? Vamos lá, as características do discurso direto. Como a gente viu no discurso direto, as falas das personagens são apresentadas, são registradas, né? Ou o narrador quer conferir espontaneidade ao seu texto, ou ele não quer se comprometer com o que a personagem diz, né? E como é que a gente caracteriza o discurso direto? Pelos usos de pontuação. 2 pontos, travessão, aspa, ponto de interrogação, né? Etc. No discurso direto, nós empregamos verbos de sende, que é os verbos de dizer, os verbos de elocução. Quando você vai fazer um concurso, alguma prova, vai vir caracteriza a alternativa que pede verbos de sende. É isso aí, tá? Tais como dizer, falar, argumentar, perguntar, reclamar, entre outros. Ou seja, são verbos que sinalizam que a personagem irá falar, que o narrador irá conceder voz à personagem. Então, minha mãe falou, 2 pontos, travessão. Eu não quero mais isso aqui em casa, tá? Então, ele parou de falar e deu voz à sua personagem, ok? Outra característica do discurso direto, que como a gente diz, ele é introduzido por esse verbo, ou seja, vai sinalizando que a personagem vai falar, seguida de 2 pontos e uma mudança de linha. É muito importante a gente observar isso, tá? Então, depois de 2 pontos, a fala da personagem começa na outra linha. É iniciado por um travessão que indica a fala da personagem e é feito na primeira pessoa do discurso, eu ou nós, né? Que essa personagem está falando tem que ser em primeira pessoa, ok? A característica do discurso indireto, no discurso indireto, as falas das personagens não aparecem e são contadas por um narrador, né? O travessão de fala, bem como outros sinais que marcam a fala da personagem, não são usados nesse tipo de discurso, né? As características do discurso indireto, o uso da conjunção integrante que e se, né? Que introduz aí a fala da personagem, mas na voz do narrador. Minha mãe disse que não queria mais isso aqui em casa, né? Ela não falou, mas o narrador colocou um que aí e transformou, né, a fala da personagem em uma fala indireta, ok? O uso da terceira pessoa, todos os pronomes e verbos estarão na terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas, seu, seus, né, dele e etc. Eu vou gravar um outro vídeo sobre as mudanças temporais dos pronomes, dos verbos e dos advérbios, ok? E nesse tipo de discurso não há mudança de linha ou parágrafo, tá? Então continua na mesma linha, num texto, ok? E as características do discurso indireto livre? Professora, eu tenho dúvida. Por quê? Porque é um discurso dinâmico, em que há a fusão das falas das personagens e do narrador. Por isso ocorre ora em terceira pessoa, ora em primeira. Então, o narrador está narrando em terceira e daqui a pouco aparece uma fala de primeira pessoa, né? Justamente que você não sabe quem que está falando, se é o narrador ou se é a personagem.
Não existem marcadores de mudança do discurso, né? Do narrador para a personagem. Daí, muitas vezes, a gente não sabe quem está falando, né? Por isso a dificuldade de saber. Agora, gente, vocês vão copiar no caderno de vocês todos esses slides, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês não tenham entendido, pode me procurar, podem comentar aqui embaixo, tá? Um beijo e até a próxima, nos próximas videoaulas.